Audiobook O Aleph de Jorge Luiz Borges. Tradução Davi Arrigucci Jr. Esta é uma gravação caseira do filósofo severiano. O Imortal. Em Londres, no início do mês de junho de 1929, o antiquário Joseph Cartaphilus de Esmirna ofereceu à princesa de Lucinge os 6 volumes em quarto menor, 1715-1720, da Ilíade de Pope. A princesa adquiriu-os. Ao recebê-los, trocou algumas palavras com ele. Era, nos diz, um homem acabado e terroso, de olhos cinza e barba cinza, de traços singularmente vagos. Manejava com fluidez e ignorância várias línguas. Em pouquíssimos minutos passou do francês ao inglês e do inglês a uma conjunção enigmática de espanhol de Salonica com português de Macau. Em outubro, a princesa ouviu de um passageiro dos Zeus que Cartaphilus tinha morrido no mar ao regressar a Esmirna e que o haviam enterrado na ilha de Ios. No último tomo da Ilíada, ela encontrou este manuscrito. O original está redigido em inglês e é pródigo em latinismo. A versão que oferecemos é literal. Que eu me lembre, minhas provocações começaram no jardim de Tebas, Hecatompilos, quando Diocleciano era imperador. Eu tinha militado sem glória em recentes guerras egípcias como tribuno de uma legião que esteve aquartelada em Berenice, defronte do Mar Vermelho. A febre e a magia consumiram muitos homens que magnânimos cobiçavam o aço. Os mauritanos foram vencidos. A terra que antes as cidades rebeldes ocupavam foi eternamente dedicada aos deuses plutônicos. Alexandria debelada implorou em vão a misericórdia do César. Antes de um ano as legiões relataram o triunfo. Eu, porém, mal consegui divisar o rosto de Marte. Essa privação me magoou, e foi talvez a causa que me impeliu a descobrir, através de temerosos e difusos desertos, a secreta cidade dos imortais. Minhas provações começaram, como mencionei, num jardim de Tebas. A noite toda não dormi, pois algo estava lutando em meu coração. Levantei-me pouco antes do amanhecer. Meus escravos dormiam. A lua tinha a mesma cor da infinita areia. Um cavaleiro exausto e ensanguentado vinha do Oriente. A alguns passos de mim, rolou do cavalo. Com uma tênue voz insaciável, perguntou-me em latim o nome do rio que banhava os muros da cidade. Respondi-lhe que era o Egito, alimentado pelas chuvas. É outro o rio que procuro, replicou tristemente. O rio secreto que purifica os homens da morte. Um sangue escuro manava do seu peito. Disse-me que sua pátria era uma montanha que está do outro lado do Ganges, e que nela diziam que se alguém caminhasse para o ocidente, onde o mundo acaba, chegaria ao rio cujas águas dão a imortalidade. Acrescentou que na margem posterior se ergue a cidade dos imortais, rica em baluartes e em anfiteatros e templos. Antes da aurora morreu, mas tomei a decisão de descobrir a cidade e o rio. Interrogados pelo algoz, alguns prisioneiros mauritanos confirmaram o relato do viajante. Alguém recordou a planície Elísia, no término da terra, onde a vida dos homens é perdurável. Outros, os cimos onde nasce o Pactolo, cujos moradores vivem um século. Em Roma, conversei com filósofos que sentiram que aumentar a vida dos homens era aumentar sua agonia e multiplicar o número de suas mortes. Ignoro se algum dia acreditei na cidade dos imortais.
Penso que, então, me bastou ao trabalho de procurá-la. Flávio, pré-cônsul da Getúlia, entregou-me 200 soldados para o empreendimento. Também recrutei mercenários, que se diziam conhecedores dos caminhos e foram os primeiros a desertar. Fatos ulteriores deformaram até inextricável a lembrança de nossas primeiras jornadas. Partimos da Arsínoa e entramos no deserto em brasa. Atravessamos o país dos trogloditas, que devoraram serpentes e carecem do comércio da palavra. A dos garamantes, que têm mulheres em comum e se alimentam de leões. O dos algilas, que só veneram o tártaro. Exaurimos outros desertos onde a areia é negra, onde o viajante deve usurpar as horas da noite, pois o fervor do dia é intolerável. Divisei de longe a montanha que deu nome ao oceano. Em suas ladeiras cresce o eufórbio, que anula os venenos. No cume habitam os sátiros, nação dos homens bestiais e rústicos, inclinados à luxúria. Que aquelas regiões bárbaras, onde a terra é a mãe dos monstros, pudessem abrigar em seu seio uma cidade famosa, pareceu a todos nós inconcebível. Prosseguimos a marcha, pois teria sido uma afronta retroceder. Alguns temerários dormiram com o rosto exposto à lua. A febre os fez arder. Na água deteriorada das cisternas, outros beberam a loucura e a morte. Começaram então as deserções. Imediatamente depois, os motins. Para reprimi-los, não vacilei diante do exército da severidade. Procedi retamente, mas um centurião me advertiu de que os sediciosos, ávidos de vingar a crucificação de um deles, maquinavam minha morte. Fugi do acampamento com os poucos soldados que me eram fiéis. No deserto os perdi, em meio aos redemoinhos de areia e à vasta noite. Uma flecha cretense me feriu. Vários dias errei sem encontrar água, ou um único dia enorme multiplicado pelo sol, pela sede e pelo temor da sede. Deixei o caminho ao arbítrio do meu cavalo. No alvorecer, o horizonte ficou eriçado de pirâmides e torres. Sonhei insuportavelmente com um labirinto exíguo e nítido. No centro havia um cântaro. Minhas mãos quase o tocavam. Meus olhos ouviam. Mas tão intrincadas e perplexas eram as curvas que eu sabia que ia morrer antes de alcançá-lo. Parte 2. Ao me desenredar afinal desse pesadelo, vi-me deitado e manietado no nicho de pedra oblongo, não maior que uma sepultura comum, superficialmente escavado ao íngreme declive de uma montanha. Os lados eram úmidos, polidos antes pelo tempo que pela indústria. Senti no peito um doloroso latejar. Senti que a sede me abrasava. Ergui-me e gritei francamente. Ao pé da montanha se estendia, sem rumor, um riacho impuro, atravancado por escombros e areia. Na margem oposta resplandecia sob o último sol, sob o primeiro, a evidente cidade dos imortais. Vi muros, arcos, frontispícios e foros. O fundamento era uma meseta de pedra. Uma centena de nichos irregulares, análogos ao meu, sulcava a montanha e o vale. Na areia havia poços de pouca fundura, desses buracos mesquinhos, a dos nichos. Emergiam homens de pele cinza, de barba negligente e despidos. Julguei reconhecê-los. Pertenciam à estirpe bestial dos trogloditas, que infestam as margens do Golfo Arábico e as grutas etíopes. Não me espantei que não falassem e que devorassem serpentes. A urgência da sede me tornou temerário.
considerei que estava a uns 30 pés de areia. Atirei-me, os olhos fechados, as mãos atadas nas costas, montanha abaixo. Enfiei o rosto ensanguentado na água escura. Bebi como bebem os animais. Antes de me perder de novo no sono e nos delírios, repeti inexplicavelmente algumas palavras gregas. Os ricos teucros de Zeleia que bebem a água negra de Esepo. Não sei quantos dias e noites rolaram sobre mim. Dolorido, incapaz de recuperar o abrigo das cavernas, nuna ignorada areia, deixei que a lua e o sol brincassem com meu destino asiago. Os trogloditas infantis na barbárie não me ajudaram a sobreviver nem a morrer. Roguei-lhes, em vão, que me matassem. Um dia, com o gume de um pedernal, cortei minhas ligaduras. Outra vez, levantei e consegui mendigar ou roubar. Eu, Marco Flamínio Rufo, tribuno militar de uma das regiões de Roma, minha primeira detestada ração da carne de serpente. A ânsia de ver os imortais, de tocar a cidade sobre-humana, quase não me deixava dormir. Como se penetrassem em meu propósito tão pouco, os trogloditas dormiam. No início deduzi que me vigiavam. Depois que tinham se contagiado em minha inquietação, assim como os cães se contagiam. Para me afastar da bárbara aldeia, escolhi a mais pública das horas, o declínio da tarde, quando quase todos os homens emergem das gretas e dos poços e olham o poente sem vê-lo. Rezei em voz alta, menos para suplicar o favor divino que para intimidar a tribo com palavras articuladas. Atravessei o riacho obstruído pelos bancos de areia e me dirigi à cidade. De maneira confusa, 2 ou 3 homens me seguiram. Eram como os demais daquela linhagem, de pequena estatura. Não inspiravam medo, mas repulsa. Devo ter contornado algumas depressões irregulares que me pareceram pedreiras. Ofuscado pela grandeza da cidade, eu a julgara próximo. Por volta da meia-noite, pisei, eriçada de forma idolátricas, na areia amarela, a sombra negra de seus muros. Uma espécie de horror sagrado me deteve. Tão abominados pelo homem são a novidade e o deserto que me alegrei de ter sido acompanhado até o fim por um dos trogloditas. Fechei os olhos e aguardei, sem dormir, que raiasse o dia. Afirmei que a cidade estava construída sobre uma meseta de pedra. Essa meseta, comparável a uma escarpa, não era menos árdua que os muros. Gastei em vão meus passos. O negro embasamento não deixava ver a menor irregularidade. Os muros invariáveis que não pareciam consentir uma única porta. A força do dia fez com que eu me refugiasse numa caverna. No fundo havia um poço. No poço, uma escada que se abismava rumo à treva inferior. Desci. Cheguei, por um caos de sórdidas galerias, a uma vasta câmara circular que mal se via. Naquele porão havia 9 portas. 8 davam para um labirinto que falazmente desembocava na mesma câmara. A 9ª, através de outro labirinto, dava uma segunda câmara circular, idêntica à primeira. Ignoro o número total de câmaras. Minha desventura e minha ansiedade multiplicaram-nas. O silêncio era hostil e quase perfeito. Não havia outro ruído naquelas profundas redes de pedra, a não ser o vento subterrâneo, cuja causa não descobri. Sem som, fios de água enferrujada se perdiam em meio às gretas. Habituei-me com horror àquele mundo duvidoso. Julguei incrível que pudesse existir outra coisa além dos de porões providos de 9 portas e de porões compridos que se bifurcavam. Ignoro o tempo que tive de caminhar sobre a terra. Sei que cheguei a confundir na mesma saudade a atroz aldeia dos bárbaros e minha cidade natal entre os cachos de uva.
No fundo de um corredor, num muro não previsto, me barrou a passagem. Numa luz remota caiu sobre mim. Ergui os olhos ofuscados no centro da vertigem. Lá no alto vi um círculo de céu tão azul que chegou a me parecer de púrpura. Degraus de metal escalavam o muro. O cansaço me relaxava, mas subi, parando às vezes para soluçar totalmente de felicidade. Fui divisando capitéis e astrágalos, frontões triangulares e abóbadas, confusas pompas de granito e de mármore. Assim consegui ascender da cega região de negros labirintos entristecidos até a cidade resplandecente. Emergi numa espécie de pracinha, ou melhor, de pátio. Era rodeado por um único edifício de forma irregular e altura variável. Esse edifício heterogêneo pertencia às diversas cúpulas e colunas. Mais que qualquer outro traço daquele monumento incrível, surpreendeu-me a antiguidade da construção. Senti que era anterior aos homens, anterior à terra. Aquela notória antiguidade, embora de certo modo terrível para os olhos, pareceu-me adequada ao trabalho de operários imortais. De início cautelosamente, depois com indiferença, enfim com desespero, errei por escadas e pavimentos do inextricável palácio. Depois averiguei que eram inconstantes a extensão e a altura dos degraus, fato que me fez compreender o singular cansaço que me deram. Este palácio é a obra dos deuses, pensei primeiro. Explorei os recintos desabitados e corrigi. Os deuses que o construíram morreram. Notei suas peculiaridades e disse: os deuses que o construíram estavam loucos. Disse, bem sei, com uma incompreensível reprovação, que era quase um remorso com mais horror intelectual que medo sensível. A impressão de enorme antiguidade vieram juntar-se outras, a do interminável, do atroz, do complexamente insensato. Eu tinha atravessado um labirinto, mas a nítida cidade dos imortais me causou medo e repugnância. Um labirinto é uma coisa construída para confundir os homens. Sua arquitetura pródiga em simetrias está subordinada a essa finalidade. No palácio que explorei imperfeitamente, a arquitetura carecia de finalidade. Eram inumerosos os corredores sem saída. Em altas janelas inalcançáveis, as portas colossais que davam para uma cela ou para um poço, as incríveis escadas inversas com os degraus e a balaustrada para baixo. Outras aderidas aeriamente ao flanco de um muro monumental morriam sem chegar a lugar algum. Depois de 2 ou 3 voltas na treva superior das cúpulas, ignoro se todos os exemplos que enumerei são literais. Sei que durante muitos anos infestaram meus pesadelos. Já não consigo saber se este ou aquele traço é uma transcrição da realidade ou das formas que destinaram minhas noites. Esta cidade, pensei, é tão horrível que sua mera existência e perduração, ainda que no centro de um deserto secreto, contamina o passado e o futuro e, de certo modo, compromete os astros. Enquanto perdurar, ninguém no mundo poderá ser corajoso ou feliz. Não quero descrevê-la. Um caos de palavras heterogêneas, um corpo de tigre ou de touro, em que pululassem monstruosamente conjugados e odiando-se, dentes, órgãos e cabeças podem talvez ser imagens aproximativas. Não recordo as etapas da minha volta, em meio aos poeirentes e úmidos hipogeus. Sei tão só que não me abandonava o temor de que, ao sair do último labirinto, me rodeassem outra vez a nefanda cidade dos imortais. Nada mais posso recordar. Aquele esquecimento agora insuperável foi, quem sabe, voluntário, quem sabe as circunstâncias de minha invasão
tenham sido tão ingratas que, em algum dia, não menos esquecidos, também jurei esquecê-las. Parte 3. Aqueles que tiveram lido com atenção o relato de minhas provocações e provações lembraram que um homem da tribo me seguiu como um cão poderia me seguir, até a sombra irregular dos muros. Quando saí do último porão, encontrei-o na boca da caverna. Estava deitado na areia, onde traçava desajeitadamente e apagava uma fileira de signos, que eram como as letras dos sonhos, que alguém está a ponto de entender e depois se confundem. No início acreditei que se tratava de uma escrita bárbara. Depois vi que é absurdo imaginar que homens que não chegaram à palavra cheguem à escrita. Além do mais, nenhuma das formas era igual à outra, o que excluía ou afastava a possibilidade de que fossem simbólicas. O homem as traçava, olhava e corrigia. De repente, como se aquele jogo o cansasse, apagou-as, com a palma e o antebraço. Olhou-me, não pareceu nem me reconhecer. Contudo, tão grande era o alívio que me inundava, ou tão grande e amedrosa minha solidão, que comecei a pensar que aquele troglodita rudimentar que me olhava do chão da caverna ficara me esperando. O sol escaldava a planície. Quando empreendemos a volta à aldeia, sob as primeiras estrelas, a areia estava ardente sob os pés. O troglodita me pareceu naquela noite concebi o projeto de ensiná-lo a reconhecer e talvez a repetir algumas palavras. O cão e o cavalo, refleti, são capazes de reconhecer. Muitas aves, como o rouxinol dos Césares, de repetir. Por mais tosco que fosse, o entendimento de um homem sempre seria superior ao dos irracionais. A humildade e a miséria do troglodita me trouxeram à memória a imagem de Argos, o velho cão moribundo da Odisseia, e assim o chamei de Argos, e tratei de ensinar-lhe o nome. Fracassei e tornei a fracassar. Os ardes, o rigor e a obstinação foram inteiramente vãos. Imóvel com os olhos inertes, não parecia perceber os sons que eu lhe procurava incalcular. A alguns passos de mim, era como se estivesse muito longe. Deitado na areia, como uma pequena e ruinosa esfinge de lava, deixava que sobre ele girassem os céus do crepúsculo do dia ou da noite. Julguei impossível que não percebesse meu propósito. Lembrei que entre os etíopes consta que os macacos deliberadamente não falam para que não os obriguem a trabalhar, e atribuí a suspicácia ao temor o silêncio de Argos. Dessa fantasia passei a outras, ainda mais extravagantes. Pensei que Argos e eu participávamos de universos diferentes. Pensei que nossas percepções eram iguais, mas que Argos as combinava de outra maneira e com elas construía outros objetos. Pensei que talvez não houvesse objetos para ele, mas um vertiginoso e contínuo jogo de impressões brevíssimas. Pensei no mundo sem memória, sem tempo, considerei a possibilidade de uma linguagem que ignorasse os substantivos, uma linguagem de verbos impessoais ou de epítetos indeclináveis. Assim foram morrendo os dias e com os dias os anos, mas alguma coisa parecida à felicidade ocorreu numa manhã. Choveu com poderosa lentidão. As noites do deserto podem ser frias, mas aquela havia sido um fogo. Sonhei que um rio da Tessália, a cujas águas eu restituíra um peixe de ouro, vinha me resgatar sobre a rubra areia e a negra pedra. Eu o ouvia aproximar-se. O frescor do ar e o burburinho agitado da chuva me acordaram.
Corri nu para recebê-la. Declinava a noite, sob nuvens amarelas, a tribo, não menos feliz que eu, oferecia-se ao vívido aguaceiro numa espécie de êxtase. Pareciam coribantes possuídos pela divindade. Argos, com os olhos postos na esfera, gemia. Caudais lhe rolavam pelo rosto, não só da água, mas sob depois de lágrimas. Argos, gritei, Argos. Então, com mansa surpresa, como se descobrisse numa coisa perdida e esquecida há muito tempo, Argos balbuciou estas palavras: Argos, cão de Ulisses. E depois também, sem olhar para mim, este cão deitado no esterco. Facilmente aceitamos a realidade, talvez para intuir que nada é real. Perguntei-lhe o que sabia da Odisseia. A prática do grego lhe era penosa. Tive de repetir a pergunta. Muito pouco, disse. Menos que o mais pobre dos rapsodos. Já terão passado 1100 anos desde que a inventei. Parte 4. Tudo ficou elucidado naquele dia. Os trogoditas eram os imortais. O riacho de águas arenosas, o rio que o cavaleiro procurava. Quanto à cidade cujo renome se propalara até o Ganges, 9 séculos faria que os imortais a tinham arrasado. Com as relíquias de sua ruína ergueram no mesmo lugar a cidade desatinada que eu percorri. Espécie de paródia ou reverso, e também templo dos deuses irracionais que manejam o mundo e de quem nada sabemos, exceto que não se parecem com o homem. Aquela fundação foi o último símbolo a que condescenderam os imortais, marca numa etapa em que, julgando que todo empreendimento é inútil, decidiram viver no pensamento, na pura especulação. Ergueram a obra, esqueceram-na e foram morar nas covas. Absortos, quase não percebiam o mundo físico. Essas coisas foram relatadas por Homero, como quem fala com um menino. Ele também me relatou sua velhice e a derradeira viagem que empreendeu movido como Ulisses, pelo propósito de chegar aos homens que não sabem o que é o mar, nem comem carne temperada com sal, nem suspeitam o que seja um remo. Viveu um século na cidade dos imortais. Quando a derrubaram, aconselhou a fundação da outra. Isso não deve nos surpreender. Consta que, depois de cantar a guerra de Ilion, cantou a guerra das rãs e dos ratos. Foi como um deus que criasse o cosmos e depois o caos. Ser imortal é insignificante. Exceto o homem, todas as criaturas o são, pois ignoram a morte, o divino, o terrível, o incompreensível, é se saber imortal. Notei que, apesar das religiões, essa convicção é raríssima. Israelitas, cristãos e muçulmanos professam a imortalidade, mas a veneração que tributam ao primeiro século prova que somente creem nele, uma vez que destinam todos os demais, em número infinito, a premiá-lo ou a castigá-lo. Mais razoável me parece a roda das certas religiões do Hindustão. Nessa roda, que não tem princípio nem fim, cada vida é efeito da anterior e engendra a seguinte, mas nenhuma determina o conjunto. Doutrinada por um exercício de séculos, a República dos Homens Imortais atingira a perfeição da tolerância e quase do desdém. Sabia que num prazo infinito a todo homem acontecem todas as coisas. Por suas virtudes passadas ou futuras, todo homem é credor de toda a bondade, mas também de toda a traição por suas infâmias do passado ou do futuro. Assim como nos jogos de azar as cifras pares e as cifras ímpares tendem ao equilíbrio. Do mesmo modo, também se anulam e se corrigem o engenho
e a estupidez, e talvez o rústico poema do Cid seja o contrapeso exigido por um único epíteto das églogas, ou por uma sentença de Heráclito. O pensamento mais fugaz obedece a um desenho invisível e pode coroar ou inaugurar uma forma secreta. Sei de quem praticasse o mal para que nos séculos futuros resultasse o bem, ou tivesse resultado nos já pretéritos. Encarados assim, todos os nossos atos são justos, mas também são indiferentes. Não há méritos morais ou intelectuais. Homero compôs a Odisseia postulado um prazo infinito. Com infinitas circunstâncias e mudanças, impossível é não compor nem uma única vez a Odisseia. Ninguém é alguém. O único homem é imortal e todos os homens são. Como Cornélio Agripa, são deuses. Como Cornélio Agripa, sou Deus. Sou herói, sou filósofo. Sou demônio e sou mundo. O que é uma cansativa maneira de dizer que não sou. O conceito do mundo como sistema de precisas compensações influiu vastamente nos imortais. Em primeiro lugar, tornou-os invulneráveis à piedade. Mencionei as antigas pedreiras que irrompiam nos campos da outra margem. Um homem despencou na mais funda. Não podia se ferir nem morrer, mas a sede o abrasava. Até que lhe atirassem uma corda, passaram 70 anos. O próprio destino também não tinha interesse nele. O corpo era um submisso animal doméstico e lhe bastava todo mês a esmola de algumas horas de sono, de um pouco de água e de um naco de carne. Que ninguém queira nos rebaixar às setas. Não há prazer mais complexo que o pensamento e a ele nos entregávamos. Às vezes, um estímulo extraordinário nos restituía ao mundo físico. Por exemplo, naquela manhã, o velho prazer elementar da chuva. Esses lapsos eram raríssimos. Todos os imortais eram capazes de perfeita quietude. Lembro-me de um que jamais vi de pé. Um pássaro fizera ninho em seu peito. Entre os corolários da doutrina de que não há coisa que não seja compensado por outra, existe um de pouquíssima importância teórica, mas que nos induziu no fim ou no início do século X e nos dispersarmos pela face da terra. Cabe nessas palavras: existe um rio cujas águas dão a imortalidade. Em alguma região haverá outro cujas águas a apaguem. O número de rios não é infinito, e um viajante imortal que percorrer o mundo acabará com algum dia por ter bebido de todos. Propusemos-nos descobrir aquele rio. A morte, ou sua alusão, torna preciosos e patéticos os homens. Esses comovem por sua condição de fantasmas. Cada ato que executam pode ser útil. Não há rosto que não esteja por se dissipar como o rosto de um sonho. Tudo entre os mortais tem o valor de irrecuperável e do casual. Entre os imortais, por sua vez, cada ato e cada pensamento é o eco de outros que no passado o antecederam sem princípio visível, ou o fiel presságio de outros que no futuro o repetirão até a vertigem. Não há coisa que não esteja como que perdida entre incansáveis espelhos. Nada pode acontecer uma única vez. Nada é preciosamente precário. O elegíaco, o grave, o cerimonioso não contam para os imortais. Homero e eu nos separamos nas portas de Tanger. Creio que não nos dissemos adeus.
Parte 5. Percorri novos reinos, novos impérios. No outono de 1066 militei na ponte de Stanford. Já não me lembro se nas fileiras de Harold, que não tardou em encontrar seu destino, ou nas daquele infausto Harold Hardrada, que conquistou 6 pés de terra inglesa, ou um pouco mais. No século VII de Égira, no arrebalde de Bulak, transcrevi com pausada caligrafia, num idioma que esqueci, num alfabeto que ignoro, as 7 viagens de Sinbad e a história da cidade de bronze. Num pátio da prisão de Samarcanda, joguei muitíssimo xadrez. Em Bikanir, professei a astrologia e também na Boêmia. Em 1638 estive em Kolozsvár e depois em Leipzig. Em Aberdeen, em 1714, subscrevi para os 6 volumes da Ilíade de Pope. Sei que os frequentei com deleite. Por volta de 1729, discuti a origem desse poema com um professor de retórica chamado, creio, Jean-Baptiste. Suas razões me pareceram irrefutáveis. No dia 4 de outubro de 1921, o Patna, que me conduzia a Bombaim, teve de ancorar num porto da costa de Eritreia. Nota. As notas numeradas são sempre do autor e as notas introduzidas por asteriscos do tradutor. Nota do autor. Há uma rasura no manuscrito. Talvez o nome do porto tenha sido apagado. Desci, lembrei-me de outras manhãs muito antigas, também defronte do Mar Vermelho, quando eu era tribuno de Roma e a febre e a magia e a inação consumiam os soldados. Nos arredores vi um riacho de água clara, provei-a, levado pelo costume. Ao galgar a margem, numa árvore espinhosa, me feriu o dorso da mão. A dor inusitada me pareceu muito viva. Incrédulo, silencioso e feliz, contemplei a preciosa formação de uma lenta gota de sangue. De novo sou mortal, repeti para mim mesmo, de novo me pareço com todos os homens. Naquela noite, dormi até o amanhecer. Revisei, depois de 1 ano, essas páginas. Estou seguro de que correspondem à verdade, mas nos primeiros capítulos e mesmo em certos parágrafos dos demais, creio perceber algo falso. É o resultado, talvez, do abuso de traços circunstanciais, procedimento que aprendi com os poetas e que contamina tudo de falsidade, uma vez que esses traços podem ser abundantes nos fatos, mas não em sua lembrança. Creio, todavia, ter descoberto uma razão mais íntima. Vou escrevê-la. Não importa que me julguem fantástico. A história que contei parece irreal porque nela se misturam os acontecimentos de 2 homens diferentes. No primeiro capítulo, o cavaleiro quer saber o nome do rio que banha as muralhas de Tebas. Flamínio Rufo, que anteriormente deu à cidade o epíteto de Hecatompilos. Diz que o rio é o Egito. Nenhuma dessas locuções é adequada a ele, mas sim a Homero, que faz menção expressa na Ilíada de Tebas e Hecatompilos, e na Odisseia pela boca de Proteu e de Ulisses. Diz invariavelmente Egito em vez de Nilo. No segundo capítulo, o romano, ao beber a água imortal, pronuncia algumas palavras em grego. Essas palavras são de Homero e podem ser encontradas no fim do famoso catálogo das naves. Depois, no vertiginoso palácio, fala de uma reprovação que era quase um remorso. Essas palavras são de Homero e podem ser encontradas no fim do famoso catálogo das naves. Depois, no vertiginoso
Palácio fala de uma reprovação que era quase um remorso. Essas palavras correspondem a Homero, que projetara esse horror. Tais anomalias me inquietaram. Outras, de ordem estética, permitiram-me descobrir a verdade. O último capítulo as inclui. Ali está o escrito que meditei na ponte de Stanford, que transcrevi em Bullock as viagens de Sinbad, o Marujo, e que subscrevi em Aberdeen para a Ilíada inglesa de Pope. Lê-se inter alia. Em Bicanir, professei a astrologia e também na Boêmia. Nenhum desses testemunhos é falso. O significativo é o fato de tê-los destacado. O primeiro de todos parece convir a um homem de guerra, mas depois se nota que o narrador não repara no bélico, e sim na sorte dos homens. Os seguintes são mais curiosos. Uma obscura razão elementar me obrigou a registrá-los. Eu o fiz porque sabia que eram patéticos. Não os são ditos pelo romano Flamínio Rufo, são ditos por Homero. É estranho que este copie no século XIII as aventuras de Sinbad, de outro Ulisses, e descubra depois de muitos séculos no reino boreal e no idioma bárbaro as formas de sua Ilíada. Contudo, a oração que recolhe o nome de Bicanir vê-se que foi fabricada por um homem de letras desejoso, como o autor do catálogo das naves, de exibir vocábulos esplêndidos. Nota do autor. Ernesto Sábato sugere que Giambattista, que discutiu a formação da Ilíada com o antiquário Cartaphilus, seja Giambattista de Vico. Esse italiano afirmava que Homero é um personagem simbólico, à maneira de Plutão ou de Aquiles. Fim da nota. Quando o fim se aproxima, já não restam imagens da recordação, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido as que certa vez me representaram com as questões, as que foram símbolos do destino de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero, e em breve serei ninguém, como Ulisses. Em breve serei todos, estarei morto. Pós-escrito de 1950. Entre os comentários que a publicação anterior despertou, o mais curioso, ainda que não o mais urbano, intitula-se biblicamente A Coat of Many Colors, Manchester, 1948. É a obra da tenacíssima pena do Dr. Nahum Cardovero. Abrange umas 100 páginas, fala dos centões gregos, dos centões da baixa latinidade, de Ben Jonson, que definiu seus contemporâneos com fragmentos de Sêneca, do Virgilius Evangelizans, de Alexander Ross, dos artifícios de George Moore e de Eliot, e finalmente da narração atribuída ao antiquário Joseph Cartaphilus. Denuncia, no primeiro capítulo, breves interpolações de Plínio, Historia Naturalis, volume 8. No segundo, de Thomas de Quincy, Writings 3, 439. No terceiro, de uma epístola de Descartes ao embaixador Pierre Charnoux. No quarto, de Bernard Shaw, Back to Mentersouth 5. Infere dessas intrusões ou furtos que todo o documento é apócrifo. Ao meu ver, a conclusão é inadmissível. Quando o fim se aproxima, escreveu Cartaphilus,